Hoje a gente tem a oportunidade de apresentar para vocês o irmão mais velho do nosso Fusquinha Vermelho. O Fusquinha Vermelho, na verdade, foi a cobaia onde a gente começou os primeiros vídeos que a gente tem hoje no nosso canal. Tá? Vocês já sabem da história, comprei ele em 1995, depois de ter vendido um 79 branco que a gente tinha. Eu tinha ficado com... Quando eu casei eu tinha só o Fusquinha, e aí eu quis ter um Opala de novo. Conversei com a Kátia, juntei um dinheiro e comprei um Opala maravilhoso, 81, 3 marchas com o câmbio aqui e o banco inteiro na frente, ele era 4 portas. Curti muito o carro, pintei o carro aqui mesmo, fiz um monte de coisa, o carro era 4 cilindros. E aí eu já me considerava livre da necessidade de ter um Fusca, vendi para um vizinho nosso aqui, que infelizmente mudou e não é... Eu ainda tenho contato com ele, mas ele não é mais o nosso vizinho. E ele comprou o Fusquinha, ficou um tempo depois e vendeu. A questão é que pouco tempo depois que eu fiquei sem o Fusquinha, eu percebi a grande besteira que eu tinha feito, que eu não ia conseguir mais seguir a minha vida se eu não tivesse um besourinho refrigerado a ar. Saí correndo atrás, vejam que ano maravilhoso que era 1995, época maravilhosa. E acabei achando esse Fusquinha Vermelho na feira do automóvel do AMB, que é a maior feira que tem aqui em São Paulo. Eu sei que eu estou desviando um pouco do assunto desse Fusquinha, mas eu lembro que eu comprei o Fusca, o vermelhinho, e eu ainda tinha o Opala. E falei pra Kátia, ó Kátia, se eu achar um carro bom, eu compro, e aí na outra semana eu vendo o Opala. E fui com o Opala para tentar vender, e não vendi no dia também, não consegui trocar ele pelo Fusquinha. E aí eu vim com o Fusquinha, peguei ele numa segunda-feira à noite, vim pra cá, fui trabalhar ainda, mas não consegui observar ele com todos os detalhes que ele merecia. Exatamente na posição que está esse daqui, no próximo final de semana que eu desmontei para limpar, aquela coisa que quando você é mais novo você tem pique para fazer, né? Tira banco, tira todos os tapetes, passa o dia limpando por dentro, aí depois o domingo é para encerar, aquela coisa toda. E é muito gostoso, na verdade, quando você tem o pique. E eu lembro que só aí que eu percebi o quanto esse Fusquinha era inteiro. E eu dei a notícia para a Kátia, eu falei, Kátia, eu não vou poder usar esse carro todo dia. Foi muito séria a reação dela, não posso falar exatamente o que ela falou naquele momento para mim, mas em resumo, ela falou, a gente não precisa mais do que um carro, é besteira ter 2 carros, papapá, papapá. Eu falei, não, mas eu vou trocar esse Opala agora por uma ratoeira. E acabei trocando por um outro 72, infelizmente eu não tenho fotos dele, mas era tipo bola de fogo mesmo. Era um Fusquinha que você fazia a curva, a porta abria, mas que me serviu aí por um ano e meio, tá? E a gente usava esse daqui só no final de semana. Esse foi vamos dizer, o pontapé inicial para ela aceitar que eu poderia ter 2 carros e um não estaria necessariamente andando. Hoje, na verdade, hoje a gente tem 4 e a gente só anda com o Palio. É difícil a gente ter tempo para andar com qualquer um dos outros. Felizmente ela cedeu um pouco nessa parte. Bom, voltando ao esse belo Fusquinha do Caio, esse daqui ele é um pouco mais velho do que o nosso, ele é um 70 modelo 71, mas esteticamente ele é exatamente a mesma coisa que o nosso 72. Aqui eu também tenho 2 observações interessantes antes da gente entrar na história desse Fusquinha em particular. Eu tenho um tio e ele comprou um Fusca exatamente dessa cor, só que o dele era 72, azul pavão. Ele comprou em 1979, 1980 mais ou menos, e ele ficou por mais de 10 anos com o Fusquinha, e o Fusquinha dormia na rua, lá na Vila Romana, na Lapa. E o Fusquinha ficava embaixo de uma árvore ali, todo final de semana ele dava uma limpada, dava uma arrumada, e infelizmente depois de um tempo, eu acho que foi o final dos anos 80, não chegou em 1990 não, eu acho que foi 87, 88, um belo dia levaram, um belo dia não, um dia horrível, levaram o Fusquinha dele. E aí ele se esforçou e acabou comprando um outro 78, mas já era um marronzinho, que não é nem bege nem marrom, e não era tão bonito quanto esse daqui dele. E a gente tem fotos, inclusive, desse Fusquinha dele, e acho que foi o carro dos que ele teve que ele mais gostou. Ele só teve 2, na verdade. Ele teve esse Fusquinha e depois teve um outro que ele acabou vendendo.
E o dele era também 1.500, igual o nosso. Era exatamente igual esse daqui, era um clone desse daqui, com exceção do interior, que era de uma... O dele era preto. E a última história que a gente tem desse Fusquinha aqui, quando a gente estava atrás, eu e a Bianca, na verdade, atrás do Fuscatia, antes de saber que ele ia se chamar Fuscatia, a gente começou a procurar, e apareceu aqui nas redondezas, apareceu um Fusquinha exatamente igual esse daqui, ele era 71. E eu fui visitar o Fusquinha para comprar, mas o véio era muito chato. E o Fusquinha estava no estado aceitável, estava inferior tanto de lataria como de tapeçaria ao Fuscatia, mas ele tinha uma vantagem, ele era dessa cor, e era a cor que a gente adorava, eu e a Bianca. Ou um verde hippie, ou um verde guarujá também, seria muito bem-vindo, um verde místico, qualquer uma dessas cores a gente ia adorar. E o Fusquinha estava com o banco original, apesar de todo rasgado, estava com aro 15, mas ele estava muito bacana assim, externamente. O problema é que ele tinha que trocar esse assoalho aqui, esse pé de coluna estava podre. E eu lembro que eu fiz uma contraproposta ali para o dono, mas era pouca coisa a menos, tipo R$500 a menos, alguma coisa assim. E não teve muita conversa, não teve acordo. Na verdade ele estava mais barato do que o que a gente acabou pagando no Fuscatia, uma tremenda pechincha para os padrões de hoje, o valor irreal que se eu voltasse e achasse um Fusquinha naquele valor eu compraria tranquilamente. E aí a gente acabou deixando esse Fusquinha passar, eu falei, olha, eu te dou isso menos R$500. Ele falou, não, eu não vou mais vender então, eu vou reformar. Ele mesmo reformou e o Fusquinha ficou até algum tempo aí, maravilhoso, desfilando aqui nas redondezas aí. Depois de um tempo ele acabou vendendo e felizmente a gente acabou encontrando o Fuscatia verdadeiro, que era do Pascoal. Mas essa história também vocês já conhecem, eu estou desviando muito, a gente precisa contar a história desse Fusquinha do Caio. Esse Fusquinha aqui, a Bianca vai dar uma volta agora em torno dele para vocês avaliarem. Fusquinha maravilhoso, aparentemente, eu não sei os detalhes, mas aparentemente, se não 100% da pintura dele, mas boa parte da pintura ainda é a pintura original. A gente percebe porque ela é um azul pavão bem apagado e bem desbotado. Às vezes, mesmo no vídeo, as pessoas falaram, ah, mas esse não é o azul pavão. Esse é sim o azul pavão, é que ele já está bastante desbotado. Eu não sei, no ângulo que a Bianca está, se dá para perceber que daqui para baixo ele tem uma cor diferente. Talvez foi feito um retoque aí nessa parte de baixo. Aqui ele já está chegando no fundo também, está completamente gasta a pintura, o que para mim não deprecia o carro de forma nenhuma. O carro tem rodas cromadas aí, que provavelmente o Caio colocou depois que ele comprou, e ele tem uma história bastante interessante. Alguns anos atrás ele estava olhando na internet e acabou achando esse carro. O detalhe é que ele estava lá em Salvador, na Bahia, e ele olhou o carro pela internet e falou, não, é esse, comprou, foi lá buscar o carro, olhou o carro, fechou o negócio, o carro voltou numa plataforma, ele não veio dirigindo o carro. Então esse é o motivo pela placa, segundo os especialistas aí, a letra J normalmente é da Bahia. Eu já vou abrir aqui e mostrar o motor para vocês. Aqui a gente vai fazer uma regulagem básica. Vocês percebem que ele não é Zé Frizinho de forma nenhuma, né? Ele está usando um cabo melhor aí, um cabo de silicone, bobina ainda original, tá? A mangueira do Satanás aqui, e obviamente ele não vai sair daqui de casa com essas mangueiras, ele está aqui justamente para isso, e fazer um upgrade no sistema de ignição e uma regulagem aí completa nesse belo Fusquinha. Mas a grande surpresa, a grande exclusividade desse Fusquinha está no interior. Ele tem um interior que era branco na época do lançamento. Hoje ele está nessa cor, ele está com essas manchas naturais aí da idade, mas ele era um interior branco. E segundo a explicação que o Caio deu pra gente, o branco era menos desejado em São Paulo e eventualmente eles foram mandados mais para a região nordeste, onde era mais quente e o banco mais claro era mais confortável. Claro que se hoje você encontrar um Fusca dos anos 70 com os bancos originais já é raro, para você encontrar um dos anos 70 com os bancos originais nesse estado é mais raro ainda, e se for nessa tonalidade branca, francamente é o primeiro que eu vejo, né, tanto nessa cor como nessas condições. Então
esse interior em particular foi o que fez com que o Caio ficasse desesperado pelo Fusquinha e fosse lá buscar. Eu adoro carros originais, eu tenho já o nosso Fusquinha vermelho desde 1995, e a minha grande questão em relação à originalidade é justamente isso. Isso daqui é um carro original de fato. Não adianta você pegar, por exemplo, o Fuscatia, que está com banco de Opala, e falar, eu vou deixar o Fuscatia todo original. Você pode ter até uma divergência no entendimento da palavra originalidade, mas você não pode assumir que depois que você mandar um tapeceiro fazer os seus bancos com um tecido mais claro, ele vai estar original como esse. Então a minha grande questão, é fantástico você achar um carro original nessas condições e com o banco numa cor não comum, na cor mais rara de todas. O que não dá é para você jogar esse carro na mesma vala comum de um carro que o cara pegou no estado do Fuscatia, levou na tapeçaria, fez e falou, o meu também está original, só porque esteticamente ele está original. Então eu acho que esse é o ponto. Ninguém que tem um carro nessas condições vai gostar de ver um cara pegar um carro igual o Fuscatia ou um outro Fusquinha qualquer baleado e eu vi o cara falar, eu vou deixar todo originalzinho. Não, você não vai, tio. Você não vai deixar original. Você vai reformar ele, vai gastar uma grana, e se você falar que você quer deixar original, você vai pagar uns 30% mais caro e você não vai ter um carro original. Isso é um carro original, o vermelhinho está com o interior original. Um carro reformado é um carro reformado. Eu só abri o porta-malas porque a Bianca sempre me cobra isso, às vezes eu esqueço de mostrar no primeiro vídeo. Então pronto, Bianca, minha missão foi cumprida, porta-malas apresentado, caixa de step intacta, o carro está maravilhoso, tanto por dentro quanto por fora. Bianca, chega de conversa fiada, vamos trabalhar? Vamos. Vamos dar uma volta para avaliar tudo que a gente precisa fazer? Vamos lá. A gente está com os vidros todos fechados para tentar passar um pouco da impressão do silêncio que é dentro do Fusquinha. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido também no nosso vermelho. O motor original tem uma taxa de compressão muito baixa, então naturalmente ele fica macio e não faz tanto barulho. Tá? Se você juntar o motor 1500 com uma relação de câmbio, entre aspas, da Brasília, o 833, você tem um motor que responde proporcionalmente muito bem a um 1300 e ele sempre aparenta tá mais silencioso. Na verdade ele está trabalhando uma rotação um pouquinho menor e é o que dá essa sensação de conforto. Não tem um desempenho extraordinário por conta do câmbio 833, não é essa a questão. A questão aqui é que foi uma combinação para a pessoa andar devagar ou eventualmente fazer uma viagem e não perceber o barulho do motor de uma forma tão alta, tá? Então eu acho que pro meu gosto pessoal, além de esteticamente as cores do início dos anos 70 serem as mais bonitas, a gente ter o Fusquinha com o olho de boi mas o para-choque moderno também para mim é a combinação mais feliz de todas. Também se você pega um carro em bom estado dessa década, a impressão que dá é que eles são os mais silenciosos de todos os Fusquinhas. Tá? Isso pode ser só uma impressão pessoal, eu tenho uma tendência a preferir os de 70 a 72, mas uma coisa é certa, e a Bianca comentou assim que a gente começou a andar com o carro, o interior mais claro passa uma impressão que o Fusquinha por dentro é muito maior do que o nosso que tem um interior preto, ou mesmo de um Fusquinha que tiver um interior marrom. Então esse Fusquinha aqui além de exclusivo, ele tem um conforto que é praticamente único para um Fusquinha. A gente que está acostumado a andar no vermelhinho, que já está com pneu radial, quando você anda com o pneu convencional ou pneu diagonal, você já percebe logo de cara duas coisas: um silêncio maior e uma estabilidade menor. O Fusquinha ele fica meio indeciso quando você faz uma curva. Claro que aqui eu tenho muitas questões para verificar a folga no setor e no sem fim, a questão dos freios, e vou dar uma engraxadinha na suspensão que vai ser muito bem-vinda.
mas basicamente o Fusquinha veio aqui, em primeiro lugar, para melhorar isso, ó, o freio, e segundo lugar, para que a gente faça uma regulagem completa no motor. Bom, em primeiro lugar, eu percebo o freio inconsistente, o que significa, apesar daquela primeira freada de ter estancado dessa forma, eu estava colocando o pé devagar, progressivamente. Então a gente espera que ele comece a parar e de repente pare, ou se você forçar mais ainda no freio, ele dê uma arrastada nos pneus. Ele está sem a progressão, apesar do pedal estar alto, num primeiro momento a pessoa pode andar e ela pode gostar. Mas da mesma forma, depois que você tira o pé, às vezes você vai pisar de novo, ele baixa um pouquinho, você percebe que ele puxa um pouquinho para um lado, puxa um pouquinho para o outro. Então, na questão dos freios, eu acho que aqui vale a preventiva do cilindro mestre, porque é onde a gente está tratando o freio do centro para as extremidades, ele não está puxando brutalmente nem para um lado nem para o outro, ele está freando relativamente bem, tá? Então, além da troca do fluido, que é obrigatória em qualquer manutenção de freios que você vai fazer, como são peças baratas e felizmente fáceis de achar, a gente vai optar pela troca do cilindro mestre, tá? E a sangria completa do sistema. Naturalmente, quando o carro estiver no alto, eu vou examinar a lona, vou examinar tudo, e qualquer indício de necessidade de troca, a gente vai trocar também. Parte do motor é tranquila, a gente vai fazer um upgrade na ignição, limpeza de carburador e troca de todas as mangueiras, além de uma regulagem de válvulas. Não dá para perceber no vídeo, e eu só percebi porque eu dei uma esticadinha maior quando a Bianca ficou de fora, mas o motor está falhando um pouquinho, mas isso deve ser consequência de um platinado sujo ou desregulado, ou alguma coisa muito simples de ser resolvida. A Bianca está tentando mostrar o painel daí, foi uma coisa que eu acabei não comentando quando eu estava apresentando o carro, mas tudo indica que essa quilometragem é original, e se eu não me engano eles compraram o carro de uma senhora que tinha sido professora e eu acho que tinha acabado de se aposentar ou alguma coisa assim, e não ia mais pilotar esse belo Fusquinha azul pavão, e eles tiveram a grande sorte de estarem no lugar certo, na hora certa, e compraram o Fusquinha. Pedi para a Bianca mostrar o tapete de borracha. A gente está tirando as coisas aqui para poder acessar o tanque, e nunca vi um tapete de borracha dedicado aqui pro porta-malas do Fusquinha igual esse, muito bacana. Bom, eu vou pedir para a Bianca mostrar, dar uma geral nesse porta-malas do Fusquinha, que está em estado extraordinário, e ela vai finalizar e dar um close numa etiquetinha de pintura que eu sou suspeito para falar, mas eu deduzo que seja alguma coisa da fábrica. A gente tem até medo de mostrar isso, porque é capaz de daqui a algum tempo, isso daí está sendo vendido nessas feirinhas aí para você deixar o seu Fusquinha mais original. Bom, cada Fusquinha tem uma história diferente. Enquanto há um minuto atrás a Bianca mostrava essa plaquinha que a gente assume, ou essa etiqueta que a gente assume que seja alguma indicação do fabricante,
Ao mesmo tempo a gente percebeu um tanque preto, que não é a cor, pelo menos padrão, que a gente está acostumado a ver dos Fusquinhas dessa época. O tanque aparentemente foi trocado, mas mais grave do que isso é o que a gente descobriu aqui embaixo, essa mangueira aqui, ó. No lugar do caninho de metal, que aparentemente foi removido, a gente tem essa mangueira, justamente aquela mangueirinha maravilhosa, tá? Que resseca, que quebra, que fica dura, passando aí por dentro do túnel. Ela sai ali praticamente na forquilha do chassi, ali onde tem a tampinha do acoplamento do câmbio, e tem um filtro de gasolina, depois a gente vai mostrar quando eu tirar a roda traseira ali. Tem um filtro de gasolina bem em cima do escapamento, quase encostando no escapamento, na verdade. Eu vou falar com o Caio e vou ver o que ele quer que a gente resolva nesse caso aqui. Na prática, eu não acho inteligente, não acho muito sábio a gente passar uma mangueira da mesma forma que está aí. Lembrando que aquele caninho de metal, ele é montado dentro do chassi antes de ser soldada aquela chapa que fica por baixo. Então eles sabem exatamente onde vai passar, para que o caninho de metal não encoste em cabo de aço do freio de mão, ou em cabo da embreagem, ou em qualquer outra peça móvel. Essa mangueira passando ali por dentro, além das pessoas não saberem exatamente aonde ela está encostando, ela pode se encostar no varão do câmbio, na alavanca de câmbio, pode ocasionar um vazamento ali dentro, e aí você vai ter dor de cabeça de verdade. Então, da minha parte, tem gente que tem uma experiência, entre aspas, diferente do que a minha e acha que está correto passar um cano de metal aqui. Eu sou fraco para essas coisas, eu tenho medo de fogo, então eu não me arrisco nessa situação. Eu prefiro passar uma mangueira discreta por dentro do carro do que me arriscar com uma mangueira num lugar onde eu não tenho acesso. De qualquer forma, eu vou ver com o Caio o que ele prefere fazer. Antes disso, a gente vai aproveitar, a Bianca mostra o cilindro mestre, que pelo aspecto já está bem usado, então a gente vai, num primeiro momento, trocar o cilindro mestre, você vai me ajudar. Depois a gente vai fazer a troca preventiva dos flexíveis de freio, para que a gente possa fazer finalmente a sangria. Bom, a Bianca está mostrando, desde ali a gente já trocou o flexível, os dois na verdade, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Cilindro mestre novinho, tá? Acabei usando a mesma cebolinha, que aparentemente estava funcionando, estava tudo em ordem. E agora eu vou pedir a ajuda da Bianca para que a gente possa sangrar o freio. Tanto a montagem como a desmontagem dos flexíveis é uma coisa que a gente mostra, se não a cada semana, mas a cada quinzena, aí, porque é um serviço recorrente nos carros quando eles chegam aqui para uma revisão. Tá? Então a gente está numa fase que eu acho que isso já não tem mais segredo. O que a gente vai fazer agora é a sangria e o ajuste das lonas para ver se a gente consegue atingir um resultado satisfatório. Bom, eu e a Bianca sangramos os freios, tivemos um problema na dianteira, uma vez que o cilindro mestre estava cheio de ar, ele não tinha força para empurrar algumas sujeiras, que eu só fui descobrir depois, que estavam na pontinha do sangrador. Apesar de eu ter tirado o sangrador, tirado a terra que estava ali, o próprio cilindro da roda tinha um pouco de depósitos ali no furinho, e a pressão que a Bianca fazia no ar, o ar que ela pressurizava não era suficiente para expulsar a sujeira. E aí o que eu fiz? O que eu deveria ter feito desde o começo. Fui na traseira, sangrei as duas rodas da traseira, o que ela conseguiu de forma razoável, o pedal começou a subir. Quando a gente veio aqui para frente, aí a gente já tinha fluido de fato ali no cilindro, empurrando um pouco de ar que tinha aqui. E aí deu um estouro dentro do vidro que eu estava usando com a mangueira, e saiu um pouco de sujeira de cada um dos cilindros. Dava para perceber que a cor do fluido fazia muito tempo que não era trocado, apesar de aparentemente ter sido feito algum serviço no tambor ali, porque a regulagem das lonas praticamente eu não tive que mexer. Bianca, agora você vai lá dentro e mostra o resultado da altura do pedal. O freio te parece bom, Bianca? Parece. Então, maravilha, missão cumprida. Pronto, então a gente já acabou a revisão dos freios, a gente está com pouca luz, a gente está no final da tarde. Antes de descer o carro, o que eu vou fazer com a Bianca, a gente vai engraxar a suspensão dianteira,
tá? Que é uma coisa que não tem técnica nenhuma, não tem segredo nenhum, é bastante simples, desde que você tenha a engraxadeira. E a partir do vídeo da semana que vem a gente vai chegar com a solução para essa gambiarra aqui, que coloca não só o fusquinha do Caio, mas como qualquer fusquinha em que a pessoa insista em passar uma mangueira de um material macio junto do varão do câmbio, junto do cabo do freio de mão, existe um risco aí de ruptura da mangueira e vazamento de gasolina. Traduzindo, um pequeno incêndio e uma grande bola de fogo, tá bom? Então a gente finaliza por aqui. A semana que vem a gente vai procurar a solução mais elegante possível para resolver esse problema. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.